Nesse período de festas e tudo mais, aumenta o consumo de bebida. E aí o pessoal se excede, eu sempre digo, você sabendo beber, né, Luciana? Você tendo o controle absoluto, você bebendo com moderação, sabendo consumir da forma que for, sem jamais assumir o comando de um volante ou de um guidão de uma moto, enfim, aí fica fácil. Agora, essas bebidas alcoólicas, elas são até tradicionais nessa época do ano, mas precisamos estar atentos exatamente a esses excessos. E essa tem sido uma grande preocupação dos órgãos de saúde. Muita gente tem sido atendida no Arraial do Povo depois de abusar das bebidas. É uma coisa muito séria, inclusive compromete a saúde. O risco é muito grande, hein? Luciana Góes vai conversar com a gente agora a respeito. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, né? Acho que a palavra é equilíbrio. A gente consumir a bebida alcoólica não é proibido e pode realmente ser divertido ali no momento de festa. Mas o excesso, ele é quem traz o alerta. E sobre isso nós conversamos agora com a doutora Tássia Lorena de Rezende, ela que é coordenadora médica do SAMU. Boa tarde, doutora. 17 dias do Arraial do Povo, mais de 400 pessoas atendidas, né? Exatamente. A gente tem um número bem alto de atendimentos nesses últimos dias e dos mais diversos quadros chegam para a gente. E a gente está com um número, estatisticamente falando, de uso de bebidas alcoólicas ocupando ali a segunda colocação. Então é um alerta que para a gente, né, e como você falou, é tudo questão de equilíbrio. A gente sabe que a bebida alcoólica traz suas alegrias, digamos assim, mas ela deve ser feita com moderação. Porque o uso de bebida de forma excessiva, de forma desequilibrada, vai trazer males para a saúde. E a gente tá vendo isso, né, essas consequências. A gente está pegando em torno de acima de 40% dos atendimentos com esses casos. E chegam os pacientes nos mais diversos graus de intoxicação alcoólica, desde os leves, que são só tonturas, náuseas e vômitos, aqueles casos mais graves, aqueles casos que a gente já beira ali o coma alcoólico, que a gente inclusive precisa transferir para unidades de estabilização mais prolongadas, unidades hospitalares mesmo, né? Porque a gente está fazendo ali um atendimento mais pré-hospitalar, que inclusive a gente tem uma alta resolução de casos, em torno de 90% a gente resolve lá mesmo. Mas esses casos mais graves, mais demorados, a gente tem que transferir. E está acontecendo isso. Ou seja, são pessoas que chegam já desmaiadas para o atendimento. Exatamente, que chegam desmaiadas e que demoram a voltar ao seu estado de sã consciência. Então a gente precisa fazer a remoção para fazer os cuidados mais prolongados, mais adequados na unidade hospitalar. Doutora, a gente fala desses cuidados ali no momento, mas após esse atendimento, quem é atendido por excesso de bebida alcoólica pode ter alguma consequência mais grave? Pode, é justamente isso, né? A consequência mais grave seria esse caso de coma alcoólico, que a pessoa vai ter um desequilíbrio geral no organismo. E aí alguns casos podem até repercutir de forma negativa, porque a gente sabe que o uso de bebida alcoólica em excesso pode fazer mal para a filtragem, tanto para doenças hepáticas, quanto também para as doenças renais, enfim. E aí a gente pode ter essa consequência. Não seria uma coisa mais causada por questões mais pontuais, por uso de bebida mais pontual, mas aquele uso mais prolongado. Então, já seria também um alerta, né? Porque se faz uso de bebida naquele lugar ali de uma forma mais exagerada, pode fazer uso em outros lugares também. E esse uso excessivo, prolongado, repetitivo, pode sim causar algumas alterações mais graves. Vocês têm atendido também pessoas menores de idade? Temos. Desses casos de intoxicação alcoólica, em torno de 6% são menores de idade. E aí é quando a gente entra, pede o apoio do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele costuma ficar lá, presente no posto com a gente, para fazer esse acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, e solicita a presença de um familiar, o responsável para retirar aquele adolescente ou aquela criança do posto. Eu estava vendo que dos números, né, a maior parte são um pouco mais de 400 atendimentos nesses 17 dias e grande parte é de mulheres, né? Então, a grande maioria é formada por mulheres que chegam lá
como eu falei, com as mais diversas queixas. Tem quadros clínicos, quadros mais traumáticos, ou corte, lesões, e os quadros alcoólicos também. Um alerta a gente pode deixar, né? Porque, como eu falei no início, não é proibido a gente consumir a bebida alcoólica, mas a gente permanecer com a alegria do São João, a gente precisa do equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho que a palavra-chave é essa, é equilíbrio. A gente está ali para um momento de diversão, então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, né? Então, não está proibido, como você falou, live. É uma coisa de uso lícito mesmo, só que a gente precisa ter o equilíbrio e ter o cuidado, né? Então bebe, mas se hidrata, se alimenta antes de ir para lá, para a festa e ter essa consciência de que precisa ser feito com limite, para que no outro dia possa curtir novamente. E lembrando que a gente está lá, como você falou, nesses dias todos de festa para fazer os atendimentos necessários. Bebam com moderação, evitem passar por isso, porque é ruim, é uma consequência ruim, a gente sabe que no dia seguinte também não vai ficar muito bem. Mas a gente está lá, para caso necessite, qualquer que seja a origem da necessidade do atendimento, o SAMU está lá presente para fazer esse atendimento. Tenho certeza que sim. Muito obrigada, doutora. E é isso, né? A gente precisa permanecer em alerta e em cuidado para que a gente continue nesses 60 dias de forró bem e dispostos para curtir esse forrozinho, né, Sérgio? Verdade, Luciana, verdade. Agradecendo a doutora Médico pelas informações também, né? A prevenção é tudo. Muito obrigado também, Luciana. E aquilo, não sabe beber, não bebe. Essa coisa, não sabe brincar, não brinca. E a bebida é uma coisa assim, é muito interessante. Eu, no transcorrer da minha vida, e sempre, eu afirmo o que eu faço. Eu tenho a mais absoluta e total responsabilidade sobre tudo aquilo que eu faço. Então eu consumo bebida alcoólica, eu gosto de bebida alcoólica, eu tenho o momento certo da bebida alcoólica, o dia certo da bebida alcoólica, no momento certo e da forma mais correta que você puder imaginar. Jamais assumindo o volante depois que bebe. Isso é coisa de moleque, né? Bem molecagem mesmo, porque quando você bebe, é claro, você tem a mobilidade urbana, as plataformas e tal. Agora, tem uma coisa, é você saber beber, você ingerir sempre água junto com a bebida, até mesmo cerveja, saber beber dosadamente, saber comer, você escolher a comidinha que você vai consumir por ali, porque depois também é o seguinte, não é só a ressaca, e são as ressacas, são duas ressacas. Primeiro a ressaca física, que é algo terrível. Agora tem a outra ressaca devastadora, que é a ressaca moral. Aí sim acaba contigo. Se não sabe beber, não beba.